Bem-vindos ao Vaza Falciani em Debate, programa do curso online gratuito Vaza Falciani para combater desinformação e fake news pela internet e pelas redes sociais. Hoje nós vamos discutir a propagação de boatos e o seu impacto no mundo do trabalho. Eu sou Ivan Paganotti, professor universitário, estou substituindo hoje o Rodrigo Ratier. Hoje a gente trouxe para conversar com a gente a Lívia de Silva Souza. Lívia é professora universitária do Belas Artes, ela é especialista também em redes sociais, etiqueta digital e políticas corporativas. Bem, olá Lívia, Obrigada, bom dia. Fico feliz que você possa conversar hoje com a gente. E a gente tem mais uma vez aqui o Leonardo Sakamoto, jornalista, blogueiro, um dos co-criadores do curso Vaza Falciani. Obrigado, Léo, por vir conversar com a gente. Beleza, Ivan? Beleza, Lívia? Bom dia. Joia. A gente começa então com o nosso primeiro bloco, tentando falar um pouquinho sobre o impacto da desinformação e dos boatos, a propagação de rumores no mundo do trabalho. Lívia, quais são as informações falsas que são compartilhadas pelas redes sociais e qual é o impacto que essas informações aí um pouco problemáticas podem ter na vida das pessoas, das empresas? Qual é o efeito que isso pode ter na carreira de quem passa para frente essas informações? Bem, os impactos negativos, eles estão por toda parte, né? Do compartilhamento de notícias falsas ou de informações ofensivas, enfim. Os problemas, eles podem ser para a própria imagem da empresa, né? A imagem corporativa perde quando os seus funcionários estão compartilhando notícias falsas nos seus perfis pessoais, mesmo que seja seu perfil pessoal e não profissional, porque, de certa forma, ele está vinculado, você está vinculado a uma empresa e, enfim, isso acaba pesando para a imagem da empresa como um todo, né? A gente tem também, é claro, problemas para a própria pessoa, né, que acaba tendo um problema de imagem também, né? Porque a gente se constrói como profissional de determinada área, você busca um reconhecimento, e se no seu perfil, ainda que seja o perfil pessoal, você compartilha notícias falsas ou ofensas, enfim, esse tipo de coisa, a sua imagem profissional também será negativamente afetada, né? E é claro, para a sociedade como um todo, o compartilhamento de notícias falsas, principalmente, é maléfico para toda a nossa sociedade. Ainda existe um agravante, né? Porque se você está lá, seu perfil está vinculado a uma empresa, e aquilo te dá uma certa aura de que o que se posta ali vai ser sério, vai ser importante, e no fim acaba até talvez dando maior alcance às notícias falsas. Então é realmente muito maléfico, e tanto é que as empresas hoje, algumas das empresas já têm compartilhado com seus colaboradores, funcionários, materiais indicando como é o bom uso das redes sociais, porque as empresas entenderam que isso pode ser interessante. Elas estimulam que as pessoas compartilhem coisas legais, coisas boas, notícias interessantes, opiniões sobre fatos. Tudo isso é bem-vindo e bem visto pelas empresas, né? E ajuda a formar um bom clima de trabalho. Mas também ensinar para os seus funcionários o que não deve ser compartilhado. Às vezes a pessoa não faz por maldade, mas vai na manada, né? Vai na corrente aí, tá todo mundo compartilhando, você se sente impelido a compartilhar também, e de repente, sem perceber, você está fazendo parte de algo que é muito prejudicial para você mesmo, para a empresa que você trabalha e para a sociedade que você vive. A gente tem tanto um problema desses problemas internos, os rumores ou boatos que circulam dentro da empresa, mas a gente também tem esse impacto quando isso é publicado em uma plataforma para fora, quando isso chega num público maior, isso pode inclusive afetar a imagem da empresa. Mas e a resolução desse problema, para você tentar intervir e evitar esse tipo de problema? O que as empresas recomendam, pelo que você mencionou? É a mesma coisa nas duas circunstâncias? Ou tem soluções diferentes quando você fala com a comunicação interna da empresa ou com a parte que vai para fora? Sim, é claro que são soluções diversas, né? Quando a gente está falando de, por exemplo, vazamento de informações confidenciais da empresa. Isso é muito comum, não estou falando só de questões assim financeiras, contábeis, né, que são casos mais graves, mas, por exemplo, uma marca de refrigerantes que estava fazendo ali uma edição especial com alguns personagens de filme e tal, que ainda não tinha sido lançado oficialmente, mas o pessoal que trabalhava ali na linha de montagem e coisa e tal, achou aquilo muito legal, tirou fotos e postou na sua rede pessoal.
aquilo bombou. E aquilo foi parar até em sites de fofoca, aquela coisa, olha só, as latinhas do refrigerante tal, com os personagens do filme e tal, né? Antes do lançamento oficial pela marca. Então, é difícil a gente até estabelecer uma barreira, o que é da ordem interna da empresa, o que vai para fora, porque as pessoas, a gente naturalmente mistura essas duas coisas, né? E se você não sabe usar muito bem essas plataformas, você acredita que está compartilhando só com os amigos, mas Sim, tá aí no universo, caiu aí no oceano das plataformas das redes sociais. sem dúvida, isso cresce muito, até porque, às vezes, mesmo que seu perfil seja fechado, só para amigos, mas sempre tem aqueles amigos que vão tirar um print e vão colocar em outras redes. Quer dizer, aquilo pode ter proporções imensas, né? E isso particularmente pode ser muito usado, às vezes, num jogo corporativo. Então, você está entre colegas, mas nunca sabe quando algum desse conteúdo pode ser usado contra você. Então, precisa ter um cautela, mesmo nesses espaços mais protegidos entre os pares, entre os colegas. Sem dúvida. Uma dica que as próprias empresas têm passado aos seus funcionários é a seguinte: é muito legal você compartilhar as nossas novidades. Dica: se a gente já publicou no nosso site ou nas nossas redes sociais oficiais, compartilha a partir dali. Então, essa marca de refrigerante, por exemplo, ela já postou que vai ter essa nova latinha, ou no site já colocou a novidade, né? Já tem notícias. Compartilha essa notícia, compartilha essa postagem, né? Porque aí você não é o responsável pelo conteúdo, você é responsável pelo compartilhamento, e isso já é oficialmente falado. Então, aí a empresa até gosta, acha que legal, você está apoiando, né? Você está animado de trabalhar aqui, né? Até fica sendo uma coisa bem vista, mas a dica quando se trata de informações corporativas, a empresa compartilhou, aí você compartilha em seguida. Entendi. Super legal. E, Léo, quando a gente fala de compartilhamento de boatos ou informação que não está confirmada e posteriormente se mostra sendo falsa, quem passa para frente o boato também é responsável pelos efeitos? Também é responsável, socialmente responsável e legalmente responsável. A justiça, não só no Brasil como em outros lugares do mundo, tem responsabilizado não só apenas quem compartilha um conteúdo que ele é maléfico, ele é um boato inverídico, né, que acaba afetando a vida de alguém, como até responsabiliza quem curte a postagem, muitas vezes. Há uma discussão, é claro, se isso vai acabar, no final das contas, prevalecendo, mas a curtida significa uma validação daquele conteúdo, significa like. Vamos lembrar o que significa like. Like significa gostei, curti. Então é uma validação. Eu tô mentindo alguém, eu tô linchando alguém publicamente, tô colocando uma mentira lá, então tô gostando. E o compartilhamento significa estou gostando tanto que estou passando adiante essa informação. Né? Ou estou considerando que ela é relevante o suficiente para passar adiante aquela informação. Agora, o grande problema é que existe uma regra não escrita da internet que o boato, a mentira, a calúnia, eles vão muito mais longe do que o fato verídico, o desmentido. Porque é o seguinte, na hora que você compartilhou, passou adiante uma informação negativa e verídica sobre alguém, é claro que se faz necessário, depois, na hora que você descobriu que aquela informação, tudo bem, você não devia ter feito aquilo, você devia ter pensado 2, 3 vezes antes de compartilhar, checar com informações de fontes que são mais fidedignas, mas você não fez isso, beleza, e agora eu faço o quê? Né? O ideal seria você enviar para a mesma rede de pessoas, você editar a postagem anterior, se possível, no caso do Twitter você tem que editar embaixo, né? Melhor do que apagar pura e simplesmente. Apagar quando você percebe que publicou uma coisa errada, não está nem compartilhada ainda, vai e apaga. Agora, se já está com um monte de gente, aí você posta embaixo no Twitter, conectado, mantém um diálogo, fala, olha, essa informação em cima está equivocada, esta informação é verdadeira. Se for no Facebook ou no Instagram que dá para editar, você edita e coloca, olha, eu coloquei aqui anteriormente tal informação, essa informação é falsa, né? Tudo isso mais coloca. E por quê? Porque simplesmente apagar, você vai ter alcançado as pessoas, só que a tua resposta não vai alcançar as pessoas. Isso em primeiro lugar. Segundo, o problema é que mesmo assim, quando você coloca essa resposta, vai ter, se a primeira teve 2.000 curtidas, a primeira vai ter 50 curtidas, 10 curtidas. É uma regra não escrita na internet que a difamação vai mais longe do que o corrigido. Primeiro porque a difamação é sempre mais deliciosa, a calúnia, aquele cara, na verdade, aquela mina se mostrou, na verdade, puta hipócrita, olha que a verdade sobre ela. Aí quando você vai ver, na verdade, é uma mentira. Mas, é tão mais delicioso a mentira, a calúnia e a invenção do que a realidade. A realidade é fria, putz, que coisa, não era bem assim. Primeiro, então as pessoas não têm menos tesão para compartilhar. Segundo,
Muitas vezes as pessoas compartilham em busca de likes. Porque like é um lugar quentinho, te bota num lugar quentinho. Você gosta de ter um like, né? Você vai para as férias, vai pra praia, tem 300 likes, você fala assim, nossa, eu sou amado, né? Agora você tem um like, você fala, pô, ninguém gosta de mim, só minha mãe curtiu a foto. Então o que acontece é que o like é um lugar quentinho. Então, e um corrigido, um desmentido, raramente dá like, a menos que for um desmentido na área política, alguma coisa assim, dentro de uma guerra de discurso. E terceiro e último, e aí a gente tem que colocar em consideração, é que é o seguinte, quando alguém compartilha uma informação, um boato, que ele se mostra mentiroso, quando ele compartilha o desmentido para a rede, é claro, a rede, não raro, vai criticar essa pessoa e vai falar, pô, você passou a informação errada para mim, eu compartilhei com todo mundo, agora eu vou ter que também fazer um desmentido por sua causa. Então essa pessoa reduz o nível de credibilidade dela na rede em que ela está inserida. Aquela história de que não, quem reconhece o erro e desmente é bonita eticamente, claro, na prática não funciona assim. A pessoa fica, eu não vou desmentir, por quê? Porque as pessoas não vão confiar mais no que eu falo. Então o que acontece? É claro que mesmo assim, seja ético, né? Corrija-se, coloca outra informação correta, mas é claro que tem esses elementos e considerando que as pessoas são humanas, elas acabam ficando pelo meio do caminho. O Leonardo mencionou a questão dos desmentidos. Lívia, como que a empresa pode detectar o problema e o que ela pode fazer para tentar consertar? O caso que você mencionou, por exemplo, que uma informação que ainda era sigilosa, o que a empresa pode fazer para resolver e como que ela diagnostifica que isso é um problema? Claro, primeiro é importante a gente pensar que dentro de uma empresa, de uma organização, você vai ter níveis diferentes assim, de problemas, né? Problemas mais simples, problemas mais complexos. Um vazamento de uma informação sigilosa, como esse lançamento, é considerado um problema já mais grave, né? Porque um vazamento realmente que diretamente da marca, né? Vai interferir na campanha publicitária, vai interferir em tudo. Seria mais grave ainda se fosse um vazamento de realmente informações sigilosas de fórmula, de orçamentos e esse tipo de coisa, né? Aí é claro que você vai ter sanções mais graves para a pessoa que vazou esse tipo de informação, né? E ainda mais grave se for uma informação que se revelar falsa. Não, pior ainda, aí nem se fala. Era um boato, tava indo no corredor, ouvi lá na hora do cafezinho, acabei postando, joguei no grupo social, não sabia, Sim. Isso acaba extravasando. Exatamente, aí é tenebroso, né? Mas quando a gente está falando, por exemplo, o funcionário da empresa está compartilhando notícias falsas na sua rede pessoal e que não dizem respeito diretamente à empresa, nada disso, mas ele está falando, sei lá, falando de alguém, alguma coisa ofensiva ou alguma notícia falsa em sua rede pessoal. Normalmente, quando isso é detectado, porque as empresas fazem, sim, uma varredura constante nas redes de seus colaboradores, seus funcionários, até mesmo de parceiros do tipo fornecedores, né, às vezes. Então, elas têm um acompanhamento, sobretudo as empresas maiores, elas têm um acompanhamento do que está sendo falado pelos seus funcionários. E aí, se detectado alguma coisa, assim, um problema que é constante, que é frequente, né, normalmente o que as empresas têm feito é um processo de educação ou reeducação para o bom uso das redes, seja com aulas, palestras, um material, né, para a pessoa ler, um vídeo, enfim, alguma forma educativa de mostrar para as pessoas um caminho melhor de uso das redes. As empresas podem funcionar então também como treinadores ou educadores na hora de disseminar essa informação, as boas práticas. Sim, claro, e não por elas serem, né, boas samaritanas, mas é porque aquilo realmente pode trazer prejuízos sérios à sua imagem de marca mesmo. Isso que eu ia entrar, até perguntar uma coisa. Uns anos atrás teve uma história de que uma executiva de uma empresa, acho que não sei, norte-americana ou europeia, estava indo para um país na África, acho que na África do Sul, e que antes de ir ela tinha postado no Twitter uma coisa abjeta do tipo, espero não pegar HIV, uma outra doença, passando adiante um preconceito bastante vil que é, né, difundido. E ela pegou o avião, na hora que ela chegou, na hora que ligou o celular, ela foi demitida, né? Por quê? Porque enquanto ela estava no voo, aquelas 10, 12 horas que ela estava no voo, o pau comeu na rede. Então, muitas vezes as empresas tomam então decisões que são bem duras e objetivas diante de desinformação na rede para se proteger. Claro, para se proteger. Até porque, nesse caso, inclusive, era uma pessoa de um alto cargo, né? Então que... Responsável pelas relações públicas da empresa, inclusive. Sim, realmente todo o ciclo assim, do erro tá aí, né? Então,
Esse foi um caso bem emblemático, porque também quem viu foram as pessoas lá da rede mesmo, né? Então não é que a empresa detectou que ela falou isso, porque se fosse só a empresa que detectou, mas viu que aquilo não deu um grande alcance, a empresa meio que ia fazer um silêncio para realmente não ampliar até o alcance disso. Uhum. Mas como aquilo já rapidamente tomou proporções imensas, como você disse, quando ela pousou, ela já estava demitida, né? Foi durante o voo que aconteceu tudo. Então, em geral, as pessoas, os usuários da rede, que sejam funcionários da empresa ou não, normalmente assim, rede de amigos, e aí vão compartilhando, tira print, não sei o quê, a coisa vai evoluindo muito rápido. E se for uma pessoa de um alto cargo, ainda mais ligada à imagem da empresa, pior ainda. Ou seja, não precisa ser repetidos erros, assim, às vezes um erro suficiente para a pessoa praticamente acabar com a carreira dela, né? Sem dúvida. O jornalista John Ronson contou um pouco a história do caso que você tinha mencionado, dessa executiva, e ele inclusive destaca que posteriormente, depois do caso, ela enfrentou muita dificuldade para conseguir encontrar uma nova função, um novo lugar no mercado de trabalho, porque toda vez que ela participava de um processo seletivo, a primeira coisa que acontecia, alguém procurava numa ferramenta de busca pelo nome dela e achava essa informação, a polêmica toda. Então eu queria perguntar para vocês se propagar conteúdo problemático como esse, discurso de ódio, discurso discriminatório ou mesmo informação falsa, pode afetar no futuro a carreira, pode afetar durante processos seletivos, por exemplo. As empresas fazem também essa varredura para ver os candidatos, saber que tipo de comportamento eles têm nas redes sociais? Sem dúvida. Hoje as empresas, isso é uma prática, né, conhecida, não é um segredo, que as empresas elas fazem uma varredura, não só no seu LinkedIn, que teoricamente é a sua rede mais profissional, né? Seria a forma mais correta de você avaliar uma pessoa para uma vaga de emprego, olhar o LinkedIn ou alguma rede que tem a ver mais com, né, o currículo Lattes, do caso acadêmico. Mas assim, aí as empresas começam a olhar seus perfis pessoais em Facebook, em Twitter, em Instagram e etc. Então, sem dúvida, isso tem sido hoje um fator de contratação ou não do funcionário. E até acho que também uma coisa que para ser considerada, existe uma discussão, na Europa é mais avançado, mas aqui já existe a discussão a respeito do se as pessoas têm ou não direito ao esquecimento na internet. Porque a internet não esquece. As coisas vão ficar lá registradas indefinidamente, né? E daqui a 50, 60 anos vão lembrar de alguma coisa que você postou, que você colocou, se aquilo foi público. Então, mas no caso dessa executiva, por exemplo, isso nem se aplica, porque não é só que estava nas redes pessoais dela, aquilo foi tão grande que aquilo ganha a rede e vira notícia. E virando notícia, a questão do direito de esquecimento ganha uma outra forma, porque uma coisa é direito de esquecimento, outra coisa é apagar os registros históricos. Aquilo virou história, virou parte da narrativa da contemporaneidade, entrou nos registros, está nos arquivos dos jornais, e aquilo se você tentar remover aquilo, é uma afronta à liberdade de expressão. É que nem pedir para os parentes do Pinochet para tirar as torturas que o general ordenou. Então você não tira isso. É claro, ressalvadas as devidas proporções. Só que isso vai estar presente e vai estar lá. Né? Ou seja, as pessoas têm que tomar cuidado, porque o que fazem hoje é que, ao mesmo tempo que elas estão o tempo inteiro se expondo e expostas por causa das redes, as possibilidades dos conteúdos isso ganhar espaço, mas também o tempo inteiro elas estão sendo, os comportamentos delas estão entrando em registros e não vão ser apagados. Aí que tá. Só que tem um ponto interessante que é também o contrário. Mas isso quando a pessoa é vítima de um boato, quando a pessoa é vítima de alguma coisa nesse sentido, vai ficar para sempre? Há mecanismos legais para retirar da rede quando é provado que aquilo é mentiroso, aquilo é difamatório, que aquilo é calunioso e causou danos. Você vai na justiça, solicita para o Facebook, para o Twitter, para outros lugares, para que aquilo seja removido. Primeiro você pode solicitar para a própria plataforma, se não der para a justiça, e aquilo é removido. Só que é claro que mesmo com toda essa remoção, o alcance também é limitado. Alguém vai colocar num blog, num texto. É muito difícil você caçar toda a informação que espalhou negativa. Comigo acontece isso. Tem gente até hoje que vem me brigar na rua por conta de mentiras que foram colocadas e que estão espalhadas por aí. Nesse sentido, ainda mais se você for uma pessoa que tem um cargo importante numa empresa, etc., a recomendação, pelo menos olhando até como que acontece no jornalismo, é que você vai ter que fazer um trabalho não de contra-informação, mas de explicação pública, né? Acho que até que eu ouvi ela sobre isso, porque você vai ter que se explicar publicamente, você vai ter que se colocar e colocar a sua versão dos fatos e trazer provas de que aquilo é uma difamação, de que aquilo é mentiroso. Lembrando, infelizmente, que a difamação vai bem mais longe do que a resposta, né?
Então, para Sim. corrigir, dá muito mais trabalho também para conseguir chegar nessas pessoas, né? Mas é importante ainda nesse caso fazer esse esforço para reparar o dano, tentar consertar aí esses problemas que foram apresentados, né? E a gente já falou um pouco da vítima, a gente já falou um pouco da pessoa responsável por esse tipo de problema, mas e quem está olhando? Quando a gente percebe que tem um colega compartilhando essa informação falsa, o que a gente pode fazer para tentar interferir, evitar um constrangimento maior, evitar um problema maior? Tem alguma dica da etiqueta, num caso como esse, para não parecer muito ofensivo nessa intervenção? O melhor é deixar a pessoa se queimar mesmo e não meter nessa história? O que a gente pode fazer? O Léo já comentou sobre a pessoa desmentir algo que ela falou que era mentira, né? Nossa, passa por uma série de mini tortura, assim, mas as pessoas vão achar, nunca mais vão acreditar em mim e tal, a pessoa tem vergonha de ter mentido, tem tudo isso, né? Então, a gente costuma ter mais sucesso nessa empreitada, vamos supor, se eu vejo você compartilhando alguma notícia que é falsa, em vez de colocar nos comentários publicamente, falar assim, Ivan, o que você postou é fake news, né? E aí, é mais fácil que você seja reativo e falar assim, né, tente apagar meu comentário, começa uma briga nos comentários, que é pior ainda, né? Porque você estaria ameaçando a minha imagem pública. Isso, a sua imagem pública. E pior, se você coloca nos comentários, quanto mais você comenta, aumenta a relevância desse conteúdo na rede. Então é mais provável que esse conteúdo apareça mais. E as pessoas vão ler a notícia falsa e não os comentários falando que ela é falsa. Então, o mais recomendado é você falar ali, chama no probleminha, né? Manda uma mensagem pessoal. Oi, tudo bem? Não, sabe essa notícia que você compartilhou? Então, eu acabei de checar, você quer ver o link aqui, ó, da checagem? Né? Tem várias plataformas que trabalham com checagem de fatos, isso é ótimo. Coloca o link, fala assim, olha, então, estão apurando que isso aí é falso, dá uma olhadinha aqui. Ai, beijo, né? Vamos marcar um café, seja amigável, porque assim você tem menos chance da pessoa ser reativa com você, vai considerar mais olhar aquilo que você está mostrando, não como uma acusação, mas como uma tentativa de construir algo melhor. Que mostra que você está tentando ajudar e não incriminar, acusar essa pessoa. Olha, eu quero reparar a informação, evitar que você tenha algum problema. É uma postura importante, mas também tem que evitar uma posição muito altiva, de parece que você é o dono da verdade, ou está tentando mostrar que a pessoa não sabe usar aquela plataforma, não sabe usar. É um equilíbrio bastante fino para conseguir achar esse ponto preciso de intervenção. Sem dúvida. Etiqueta, né? Não, isso é legal de falar, até porque a gente vive um momento de cancelamentos, né? E é claro que a gente entende, dentro de lutas identitárias, dentro de lutas de minorias, que determinadas pessoas que são sistematicamente vistas como exemplo e passam a ter um comportamento complicado, é claro que deixa esse exemplo público, isso aí tem que ser discutido, entende que as pessoas deixem de seguir. Agora, esse ato de cancelamento acabou causando muitas injustiças, acaba causando, ou criando um ambiente em que o diálogo acaba morrendo, em que o debate acaba morrendo. Por exemplo, você, ao invés de você tentar explicar para a pessoa, olha, você, na minha opinião, de forma privada, uma pessoa pública ou alguém da família, você explica, olha, tá equivocado por causa disso, disso e disso, talvez fosse melhor, porque o seu megafone é grande, para ser melhor você tomasse cuidado. As pessoas, elas não... O coletivo, muitas vezes, é irracional, mas o indivíduo, ele consegue refletir no silêncio e perceber, puxa, mandei mal, puxa, não sei o que lá. Então, eu acho que o que ele falou é fundamental, porque na prática é a gente ressuscitar o diálogo como forma de solução de problemas, né? E não simplesmente tentar quebrar relação, quebrar pontes, porque aquela outra pessoa que teve a ponte quebrada vai continuar falando, talvez, aquela mentira ou aquela inverdade. Joia. A gente passa agora, então, para o bloco Que Mentira é Essa? Vinheta. E-mail supostamente do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC. O e-mail dizia: envie seus dados bancários e senha para checar dívidas. Essa informação era completamente falsa, esse e-mail não era do SPC, não era do Serviço de Proteção ao Crédito. O jornal Globo já fez uma matéria mostrando pessoas que foram inclusive prejudicadas, que caíram nesse golpe. Mas qual é o tipo de desinformação que a gente tem, qual é o tipo de pegadinha que a gente encontra em e-mails como esse? Em geral, isso vem acompanhado com o nome de uma empresa, com o nome, né, de alguma coisa assim importante e que vai te gerar uma sensação de urgência, né? SPC, pronto. Ai, meu nome, não sei o que e tal. Nunca clique em nada. Nunca mande seus dados.
checa o e-mail de onde isso foi enviado. Normalmente ali tá a dica maior, né? É um e-mail assim, spc@123wxyk.ij, um e-mail muito louco normalmente. Então, Tomar esse cuidado. toma cuidado. Porque a gente tem muitos conteúdos como esse que são conteúdos impostores, né? Que tentam passar essa impressão, tentam roubar, pegar emprestado a credibilidade de uma empresa, de uma instituição que a gente conhece, que a gente confia, misturando com essa preocupação, com o desespero de, ai meu Deus, meu nome tá sujo, tem que fazer alguma coisa rápido para resolver isso. E aí o racional não responde tão rapidamente. Então, além de tomar essas cautelas, vale a pena a gente também alertar as pessoas próximas a gente, né? Avisar, principalmente os públicos que são os principais alvos de quem passa esse conteúdo. É importante também passar, né, Leonardo, essas informações para quem a gente conhece, que tem que tomar cuidado com esses golpes para não cair na internet com esses conteúdos. Eu acho que não apenas alertar, como alertar esses grupos, que existe uma regra básica da internet, de e-mail, com relação a informações pessoais, é que as instituições econômicas nunca solicitam seus dados por e-mail. Não solicitam. Então, por exemplo, seu banco não vai pedir seus dados por e-mail. Seu cartão de crédito não vai pedir seus dados por e-mail. Se for necessário, eles vão pedir para você ir até a agência, entrar em contato, sabe, provando que eles são eles. Né? Agora, não passe seus dados por e-mail, não passe seus dados por WhatsApp. Se alguém pedir, não caia nessa, é fria. A própria SPC e outras empresas de verificação Serasa, Experian, sempre explicitam que elas não pedem esse tipo de informação. E bancos, né, fundos de investimento, todo mundo não pede informação. Então, muitas vezes as pessoas acabam caindo. É claro que as pessoas que são nativas digitais, elas estão mais preparadas, elas sabem, isso é bobagem. As pessoas mais velhas que estão entrando em contato com a internet acham que está chegando um e-mail com um logo, com isso, então é verdade. Então, se você depois de você checar tudo o que a Liv falou, lembre-se que não se pede dado, né? Então, se pediu dado, fuja. E tem também perfis falsos que usam essa estratégia do conteúdo falso ligado aí a esse impostor, né, essa imagem que é construída também no jornalismo. Existem perfis falsos de jornalistas, existem sites falsos de veículos de comunicação que tentam criar essa impressão de segurança. Eu confio nesse jornal, confio nesse jornalista, para difundir informação falsa, né? Isso também é bastante perigoso. É perigoso. Essa inclusive, isso é a definição da fake news, a notícia falsa, que você emula o formato jornalístico para emprestar credibilidade do jornalismo para passar adiante, para fazer um golpe, né? Seja um golpe político, seja um golpe econômico, o golpe que seja. Agora, tem algumas coisas também que podem ficar de olho. Se você está vendo que o teu e-mail, mesmo que está usando um formato jornalístico, as pessoas estão escrevendo com maiúscula, tudo maiúsculo, em caixa alta, desconfie, né? Se a pessoa tem erros de português, é um pouco difícil, porque nem todo mundo fala bem português, mas você vê que tem muito erro de português, palavras escritas de forma equivocada, é fria também, né? Até porque uma empresa, como você bem falou, zela pela sua imagem. Não mandaria um e-mail coletivo com um monte com casa com Z, cozinha com S, essas coisas que a gente vê, que eu já vi nesses e-mails, né? Agora, além do mais, né, uma notícia jornalística, ela também tem fonte. Então você vai ver, se é um site que está querendo roubar você, enganar você, veja se esse site ele é fidedigno, veja se tem um expediente, veja se tem um endereço, veja se tem nome de pessoas que fazem aquele site ou tudo é anônimo. Se for tudo anônimo, então pode até ser verdade o site, tudo, mas é melhor você também ignorar. O fato é que existem algumas regrinhas que você tem que ter para consumir esse tipo de informação. A principal delas, a regra de ouro, é desconfie sempre. Joia. Então vamos passar agora para o nosso próximo bloco, que é o bloco Tá Querendo Me Enganar. Bem, vinheta. Tá querendo me enganar. Médico infectologista confirma. Estudos mostram que coronavírus está em encomendas na China. Essa publicação foi compartilhada mais de 300 vezes em redes sociais como o Facebook. Qual que é a pegadinha em informações como essa, em conteúdos como essa? Por que eles cativam o compartilhamento e qual que é o problema com esse tipo de informação? Bom, os clássicos nunca morrem, né? Os estudos mostram, pesquisadores indicam, analistas apontam, e daí você vai ler na matéria e não tem ninguém, ou é um nome aleatório, sem um registro, quem é um profissional, um pesquisador
provavelmente vai ter ali a credencial dele, ele é da onde, ele é de uma universidade, qual universidade, né? Que pesquisa ele conduz, como foi feita essa pesquisa. Né? Normalmente essas pesquisadores mostram, analistas, não sei o quê. Isso normalmente é vaza falciane. Tem que né? tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado, é a pegadinha real. Porque eles estão apelando para uma autoridade, você ouve um médico, um especialista, um profissional, ou só estudos apontam, e isso já baixa um pouco a nossa guarda, a nossa cautela, o nosso desconfiômetro. Né? Então tem que tomar um pouco de cuidado, em particular, quando esses nomes são utilizados para não cair nessa pegadinha. Nesse caso em particular, foi checado pela agência Lupa, já foi comprovado que não temos esses estudos ainda, não temos a preocupação especificamente com esse tipo de problema. Bem, vamos passar então agora para o nosso bloco final, para as nossas últimas falas, última consideração. Lívia, queria agradecer muito pela sua participação com a gente. Tem algum último recado que você queira dar para o nosso público? Acho que só ficou faltando falar uma coisinha. Se você vê alguma coisa, um perfil falso de uma empresa, um e-mail desse, SPC ou coisa do tipo, se possível, avise a própria empresa, né? Contatar o SPC e falar assim, olha, recebi esse e-mail. Talvez estejam usando as coisas de vocês para aplicar golpes, né? Uhum. E aí a empresa vai ter muito mais condições de barrar isso de alguma forma e ir atrás disso legalmente do que a gente de forma individual. Então, a verdade sempre tem que ser buscada, né? Então, tentar, já que tem algo compartilhado via empresa, né? Vai atrás da empresa, mostra e que eles tomem as precauções até para proteger a sua imagem, que para eles interessa muito. Então, nesse caso, ajudar também a empresa Exato. e ajudar as outras pessoas no futuro para elas não caírem nesse mesmo golpe. Isso, vamos tentar quebrando esse ciclo aí, né? Maravilha. E, Léo, alguma outra Eu acho que questão? é só uma coisa para alertar de toda essa nossa discussão, para as pessoas se lembrarem que quando elas estão postando nas redes sociais qualquer informação, elas não estão sozinhas ali no telefone. Ela é o equivalente. Pergunta o seguinte: antes de postar algo nas redes sociais, se você tem 500 amigos, 500 seguidores, que seja, pensa o seguinte: você teria coragem de subir num palco, num teatro lotado com essas 500 pessoas e dizer em alto e bom som tudo isso que você disse e depois sustentar? Você teria coragem? Se você não tiver coragem, ou se você não pelo fato de ter um monte de gente, mas por conta do conteúdo que você está dizendo, então não diga. Por quê? Porque na prática é isso que está acontecendo. Você está chegando numa audiência de 500 mil, 5 mil, 10 mil pessoas e falando publicamente aquilo. E é a sua imagem como funcionário de uma empresa, como membro de uma organização, né, que também está em jogo. E a imagem da própria organização no meio também. Então, tome cuidado, se proteja. Maravilha. Bem, então, queria agradecer mais uma vez vocês, queria agradecer também todo o nosso público que acompanhou o nosso Vaza Falciane em Debate, deixar o convite que se vocês quiserem entrar em contato com a gente, quiserem passar alguma informação ou questão, vocês podem nos seguir, acompanhar, compartilhar e conversar com a gente pelos nossos perfis nas redes sociais, estamos em todas elas, e deixar mais uma vez o convite para que vocês façam o nosso curso no site vazafalciane.com e a gente vai se encontrar mais uma vez no nosso próximo Vaza Falciane em Debate.